Mas acho que o Flamengo vai ganhar. Flamengo é a Libertadores, né? É, Flamengo e Palmeiras. Lá em Lima, no Peru. Mas acho que o Flamengo vai ganhar. Vai, né? Só está O Flamengo mais... tem o melhor time. É, tá melhor, né? É isso aí, então. Bom, vamos mudar de assunto agora? Vamos falar sobre política? Já está no ar os bastidores da política. Estou aqui com o Luiz Armando. Luiz Armando que entrevistou hoje com exclusividade o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Amélio Cayres. Como é que foi lá, hein? Ô, Jair, foi uma entrevista muito boa, né? E, na verdade, é a primeira entrevista que ele dá para a televisão, para jornais de televisão, após essa conturbação política aí, né? Então, e aí ele falou sobre muitos assuntos, né, sobre a administração dele, inclusive sobre o movimento que tem no Estado aí, sobre a tramitação do pedido de impeachment do governador afastado, Wanderlei Barbosa. Então, foi uma entrevista muito boa, né? Mais de 30 minutos de entrevista. Ele estava inicialmente ressabiado, receoso, mas terminou dando uma entrevista que representa a verdade dele, né? Muito bem, então vamos conferir então a entrevista. Vamos. A gente dividiu a entrevista em duas partes. Vamos agora assistir a primeira parte da entrevista do presidente da Assembleia Legislativa ao jornalista Luiz Armando Costa. Acompanhe. O deputado Amélio Cayres, presidente da Assembleia Legislativa, tem feito uma administração elogiável no Legislativo Estadual nos últimos anos. É um deputado de 5 mandatos, foi 2 vezes também prefeito em município na região do Bico do Papagaio, mas ultimamente tem comandado um processo que tem chamado a atenção política mais pelos políticos do que pela própria situação em si, já que à frente do Legislativo e dos municípios em que ele administrou, ele sempre manteve a segurança necessária para comandar situações semelhantes. É o deputado Amélio Cayres que nos recebeu hoje aqui para falar sobre sua história e sobre esse processo que ele tem sido cobrado aí, pelo Estado, mais pela oposição, de colocar um pedido, para tramitar um pedido de impeachment, quando a maioria da casa, no exato momento, não concorda, não tem concordância em colocar esse processo. Mas o deputado é cobrado e isso termina colocando de lado o trabalho exemplar que ele tem feito à frente da administração do Executivo. Inclusive, construindo um prédio, um anexo aí, com recursos da própria Assembleia, não é, deputado? Bom dia. Bom dia, Luiz. Prazer recebê-lo. A nossa atuação vem da experiência de gestor. Eu entendo que, por menor que seja o município, ser prefeito de qualquer cidade é uma escola, é um aprendizado. Vim para o Legislativo, estou no 5º mandato, e essa casa nos acolheu, o povo indicou para o 5º mandato, mas principalmente os nossos colegas deputados, quando me elegeu presidente dessa casa, me deu a honra, teve a confiança e me reelegeu novamente. Então, com muita tranquilidade, sabemos do momento que o Estado vive, mas compete a nós, como gestor, como chefe de um poder, ter a tranquilidade para poder conduzir. E eu entendo que isso parte de um princípio da boa relação constitucional, não só com o Executivo, mas com o Judiciário, com os órgãos de controle. Isso nos dá uma tranquilidade, além da confiança dos colegas, para que possamos conduzir essa casa. Presidente, compete exclusivamente pela Constituição e pelo regimento ao presidente da Assembleia colocar para tramitar processos semelhantes, né? Mas isso depende, evidentemente, da maioria da vontade parlamentar. Olha, é um processo que está em tramitação. Houve um afastamento do governador, eu não quero entrar no mérito, é um processo judicial. A investigação nesse sentido está sendo conduzida pelo Judiciário e eu acho que compete ao Judiciário conduzir esse processo. E essa casa tem que ter a tranquilidade para o Estado que vive, para a atenção do Estado, mas mais importante que o processo não atrapalhou a condução da casa, nem a relação com os poderes, com o Executivo, que a gente tem atendido o Executivo na medida das necessidades, inclusive votando matérias, está tramitando o orçamento nessa casa, a gente já votou a LDO, está aí a LOA para ser votada, o PPA, e isso aí não tem interferido em algo que possa atrapalhar o Estado e atrapalhar principalmente a condução desse processo. É um processo paralelo, eu entendo que não é o momento de fazer ainda essa discussão, já que há uma investigação nesse sentido,
E, no momento, a nossa preocupação é trabalhar, votar as matérias, dar resposta para a sociedade daquilo que espera de nós. Momento que será discutido no momento oportuno. Hoje, o que interessa para a gente é continuar conduzindo esse Estado como chefe de um poder e harmônico com os outros poderes, mas de forma independente, e que o Estado possa continuar crescendo. O deputado, às vezes, a população deixa de lado uma outra questão, né? O senhor representa um poder, né? O senhor administra, assim como o governador administra o executivo, não é verdade? Ou seja, que o seu orçamento aí de quase 400 milhões de reais, que o senhor também tem que se virar nos 30, né? Já que o senhor falou em orçamento, no orçamento do próximo ano, o legislativo, o senhor prevê, é o poder que prevê um menor aumento de gastos de salário de servidores, né? Quase a correção da inflação, enquanto tem poderes aí que estão projetando aumentar a despesa até 15%. Né? Que enxugamento é esse, presidente? Olha, assim que entramos nessa casa, nós procuramos planejar os nossos 2 anos. Solicitamos um orçamento que era realmente viável para que a gente conduzisse essa casa. Eu entendo, e aí eu agradeço o governador da época, o governador Vanderlei, que teve esse entendimento, nos deu o orçamento para a gente fazer as mudanças necessárias nessa casa. Encontramos essa casa com um poder de investimento em 2002 de 0,4. E nós elevamos esse investimento para 1,38, 37, e temos a intenção, né, até no final do ano que vem, levar esse investimento para 2,04. Muito bem, a gente viu a primeira parte aí, né, Luiz Armando, sobre essa conversa que vocês tiveram. O que você avalia dessas primeiras falas aí do Amélio Caires? Você sentiu ele assim um pouquinho mais tenso, estava bem à vontade na entrevista? Nessa parte da entrevista ele estava bem à vontade, né? Porque ele estava falando sobre os números da administração dele na Assembleia, porque às vezes a pessoa confunde muito, acha que a Assembleia é só aquele debate político ali, né? Os deputados, projetos de lei, mas tem uma questão administrativa também ali dentro do Legislativo, que é cumprir a lei de responsabilidade fiscal, fazer investimentos, como o caso do prédio anexo ali da Assembleia Legislativa, que depende de uma administração de poder, e o Legislativo é um poder, assim como o Executivo é um poder, o Judiciário é outro poder. Então, nesse ponto ele estava tranquilo, mas em seguida aí ele começou teve a natural, né, já que ele está sendo acossado e pressionado de ambos os lados, né? Um lado pede para ele colocar o impeachment e outro lado pressiona para não colocar o pedido de impeachment, sendo que a competência exclusiva é dele colocar ou não, né? E ele entende que só pode colocar isso mediante uma maioria na Assembleia favorável a essa tramitação. E ele crê que, nesse momento, não existe essa maioria, né? E aí, ele realmente, prudentemente, ele aguarda o acontecer, né, dos fatos políticos, né? É isso que ele falou durante a entrevista. Muito bem, e deve, agora, nesse segundo trecho dessa entrevista, falar um pouquinho mais sobre essa questão do impeachment e outros assuntos também que o Luiz Armando abordou com ele. Vamos acompanhar. Então, isso termina sendo validando, né, por que os deputados reelegeram o senhor, né, que o senhor tem feito um trabalho que atende, além da população, atende os parlamentares, esse anexo, né, a questão do mobiliário, patrimônio imobiliário da Assembleia, o senhor tem regularizado essa questão toda, né, que sabia-se que antes, no Legislativo, os móveis, os equipamentos, a questão patrimonial era um problema, né? Nosso planejamento, nós planejamos, Luiz, a gente já vinha com um deputado por 4 mandatos nessa casa. Então, sabíamos da necessidade, inclusive própria, já que eu era deputado. Nós conduzimos esse processo de uma forma muito tranquila, elevamos a nossa capacidade de investimento. Essa casa hoje há um investimento muito grande e encontramos também, dentro do nosso planejamento, colocamos o planejamento para poder quitarmos uma dívida que tinha com o IGPREV de 14 milhões, que inclusive está sendo finalizado o parcelamento agora, no final de 2026. Pretendemos entregar essa casa zero, sem nenhum centavo de dívida. Os índices
foram bons do limite prudencial, o limite de 1,75, nós estamos hoje com 1,45, com margem de folga. Planejamos também fazer um concurso, que há 18 anos que não tinha um concurso nessa casa. Fizemos o concurso, já chamamos em torno, está dentro do nosso cronograma, já chamamos em torno de 70 funcionários do 107. Evidentemente, tem uns que pulou a fila, enfim, mas nós chamamos hoje acima de 60%. E pretendemos, até junho do ano que vem, chamar 100% dos nossos concursados. Agora, presidente, a oposição ao grupo, por exemplo, de Wanderlei Barbosa, a oposição fala muito que cobra muito da Assembleia apoio, mas que o senhor era aliado do Wanderlei, apoiava o governo do Wanderlei, mas nesse governo em exercício do Laurez Moreira, o senhor tem dado o mesmo apoio institucional ao governador, ou seja, o senhor tem pautado, aliás, a votação do PCCR foi de flash, né? Ou seja, foi uma votação muito rápida, né? Ou seja, a Assembleia e o seu comando da Assembleia tem dado respaldo ao governador em exercício, Laurez Moreira. Então, a oposição tem feito essa crítica, mas parece que não é bem assim, não? Olha, a gente tem que entender o contexto político. Nós estamos falando em números. Não sou bom de números, mas o tempo que entender o contexto político. Nós estamos falando de um governo em exercício que foi eleito na chapa do governo afastado. Então, quem que é a oposição, quem que é a situação? Como é que foi esse contexto político? Quem que era a oposição está onde? Quem era a situação está onde? Então, o momento é um imbróglio, um momento de indefinição. Não dá para se separar essas coisas. Eu vejo aí deputados do nosso partido do governador sendo líder do partido do governador em exercício. Então, é um contexto, não estou aqui para criticar e nem discriminar ninguém, mas é um momento de observância, de calma, como que as coisas encaixam, está totalmente indefinido. Então, tem que ter essa tranquilidade, não só numérica, administrativa, mas política também, para entender esse momento. O presidente, há a possibilidade do vice-presidente da Assembleia, o deputado Léo Barbosa, assumir num afastamento do senhor aí? Eu sei que é previsível, né? Estabelecido, mas há alguma conversa nesse sentido do Léo assumir provisoriamente no seu lugar, um afastamento, aquele acordo político, não de o senhor é presidente da Assembleia, até o ano é. Não, o Léo é um homem preparado para assumir qualquer tempo necessário, inclusive nas nossas ausências não premeditadas. Se eu tiver que viajar ou me ausentar da sessão, eu vejo o Léo um cara extremamente preparado para assumir, assim como o Cleito, segundo secretário. Essa casa, nossas vivências entre os colegas, são homens e mulheres preparados, não vejo dificuldades, mas jamais pensamos nisso. Não tem essa ideia de afastar, enfim. Me elegeu presidente com a confiança de exercer o cargo, mas caso na minha ausência não premeditada, desde o primeiro vice-presidente ao quarto secretário que compõe a mesa, vejo eles todos com condição de fazê-lo. Presidente, o senhor há 3 meses era o candidato do governador Wanderlei Barbosa a governo, estava andando pelo Estado e crescendo em aceitação, em popularidade, sendo apresentado ao Estado como candidato ao governo, era um candidato competitivo, né? E o que muda a partir de agora? Olha, eu sou um cidadão muito tranquilo, eu não tenho vaidade política. As minhas origens, sustentado no Cabo da Enxada, na roça, nos levou a crédito do povo que eu fosse prefeito, deputado de 5 mandatos, presidente dessa casa. Para mim seria uma honra ter meu nome colocado como pretenso candidato a governador, que eu jamais imaginei, mas eu sou grato a Deus até pela função que eu tenho. Se está no princípio, se Deus entender que se assim eu for, será esse contratempo. Hoje amanhã não é, eu não tenho vaidade com isso. Eu entrego, a gente tem um projeto e Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, com muita tranquilidade, encaro isso com muita naturalidade. A política são cheios de momentos. Quem não era está sendo, quem era não é, e quem hoje não é, amanhã poderá ser. Então, compete a Deus. O senhor parece apostar muito num projeto do seu filho, que é uma liderança na região do Bico Papagaio, a estadual. E isso modificaria uma candidatura do senhor para estadual, federal, alguma coisa? Ou o senhor pode ir para casa, já que agora o senhor teve um momento aí com a perda do senhor Antônio Dubá, que era um grande líder ali no prefeito de Augustinópolis, né, por vários mandatos ali,
E ele realmente era um grande líder político, né, no Bico Papagaio e irmão do senhor, né? Isso influenciou ou influenciará a determinação do seu projeto a partir de 2027? Não, com muita tranquilidade. Nós temos uma sequência. Deus e o povo, principalmente do Bico Papagaio, nos deu vários mandatos, 16 mandatos de prefeito na família, 2 de vereadores, 5 deputados. For fazer, o senhor que gosta de números, for somar aí, dá quase 100 anos de mandatos na família. Um grupo consolidado. Sim, eu vejo meu filho, 26 anos, menino novo, enfim, para dar seguimento nisso, igual tem o Luciano, vereador lá em Augustinópolis, meu sobrinho, um menino novo também. E assim, a gente está preparado para tudo, está preparado para qualquer cargo nesse Estado, e inclusive para nenhum. Presidente, o que você diria para a população agora, para finalizar, sobre esse momento político? O que você diria para tranquilizar a população nesse momento? Com muita tranquilidade. Eu acho que é o momento de ter calma, ter prudência, pensar na própria sociedade, que espera dos políticos que a gente possa atender a contenda, o significado que eles nos colocou aqui, e um pouco contra aqueles que queiram aproveitar desse momento para poder se prevalecer na política ou reaparecer na política. O povo tocantinense precisa de tranquilidade nesse momento, precisa que a sociedade entenda que os avanços continuem acontecendo independente de quem esteja no poder executivo. E o legislativo vai dar essa tranquilidade, é essa a nossa obrigação, esse é o dever dessa casa e não só o meu pensamento, mas eu acredito que dos 24 deputados. Obrigado, presidente. Obrigado a você. Agora, ele mandou um recado importante aí, nesse finalzinho, né? Falando desse momento da política, que quer se aproveitar para aparecer, é o que mais aparece, né? Nesse momento. Mas é natural também em ano eleitoral, né? Véspera, né? Já a gente não pode esquecer que há uma luta política, né? E uma luta política legítima, ou seja, os aliados de Laurence Moreira defendem o lado dele, né? Os aliados de Wanderley Barbosa defendem o lado de Wanderley Barbosa, né? E o impeachment certamente favorece Laurence e prejudica o Wanderley. Então, assim, há uma luta política. Agora, por isso que ele tem muita preocupação em não falar de forma assertiva, né? Por que não tramita. Ele fala de forma teórica, né? Ele diz que, e que realmente essa teoria, na prática, é isso mesmo, é que colocar um pedido desse em tramitação depende de uma maioria legislativa, pelo menos uma maioria, pelo menos a favor à tramitação, né, do processo, né, para depois julgar, né, porque depois que nós estamos falando de começar a tramitação, não estamos falando da votação do impeachment propriamente dito. Então, na avaliação dele, ele não coloca esse pedido nesse momento para tramitar, porque não haveria maioria dos deputados a favor de que esse pedido tramitasse. Ou seja, no raciocínio dele, ele está justamente cumprindo o que os deputados estariam determinando. Ou seja, o grupo de Laurence teria que o quê? Conquistar essa maioria na Assembleia, né, conquistar mais deputados na Assembleia favoráveis à tramitação do impeachment, para que tivesse alguma chance de movimentar a vontade política do presidente, que depende da vontade política dele, exclusivamente dele, colocar o processo para tramitar, e essa uma maioria que pudesse fazer o presidente sentir-se pressionado e abrir mão de sua competência, né, e em favor da tramitação, né, porque se ele é competência dele tramitar ou não, ele colocar a tramitar porque os deputados querem, ele está abrindo mão de uma competência dele. Isso tem um custo político, né? Então, o que eu vejo nele é essa preocupação. Agora, os dois lados na luta política, cada um força daqui, força dali, vai esticando a corda, né? Até chegar um momento X que aí vai ter que haver um encontro de opiniões sobre isso, porque a população não pode ficar presenciando esse embate aí sem solução de continuidade, né? Muito bem, uma entrevista muito proveitosa, né? Exclusiva para a gente. E parabéns, viu, por ter nos trazido essas questões aqui no Nosso Povo na TV. Agora, rapidinho, você falou que tem uma notícia de última hora com relação ao teto, né? Sim, o Jairo, o pessoal do subteto, né, são 5, 6 sindicatos de categorias,
estão marcando uma convocação hoje, para hoje à tarde, Sim. né, para convocar uma assembleia. Na verdade, eles estão em estado de guerra contra o governo, né, estão pintando o rosto de vermelho contra o governo. Eu conversei com um dos líderes deles agora na hora do almoço. Eles acham que o governo está enrolando eles da questão do subteto, do teto único. Eles veem que o secretário de Planejamento, Ronaldo Dimas, estaria articulando junto a Laureis Moreira a não aprovação desse teto único. Eles conversaram ontem com o governador Laureis Moreira lá na inauguração, na assinatura do PCCR. Eles não aceitaram a explicação superficial do Laureis, que disse que estava estudando e que aquilo tinha a questão dos policiais civis, que não tem nada a ver com a questão do subteto, né? Então, o governo está misturando as estações aí nesse aspecto, e isso pode implicar numa declaração de greve do pessoal, né? E se o fisco parar, policial, delegado parar, né, oficial da PM parar, médico do SUS parar, vai ser um caos. Colapso, aqui, né? Então, o governo está levando muito esse negócio em banho-maria, está ficando igual o governo Vanderlei Barbosa, só que chega uma hora que o copo, né, transborda, né? E eu acho que, para esse pessoal, esse copo está transbordando. E aqui, só interessante, para os auditores fiscais, o governo obrigatoriamente vai ter que cumprir o teto constitucional a partir de 2027. Porque foi aprovado naquela PEC da reforma tributária, foi aprovado que os auditores de Receita Estadual e Federal terão o mesmo teto a partir de 2027. Então, assim, é um custo político para o governo mais do que financeiro essa questão. Então, está parecendo aquela questão que teve recentemente aí, uma greve manifestação dos servidores da educação do Sintete, né? Foi quarta-feira, né? Sim. Eu apurei que essa greve aconteceu porque alguns secretários da Prefeitura de Palmas desafiaram os sindicalistas que eles não teriam condições de decretar uma greve, de paralisar professores. Aí o sindicalista assim, tá bom, então vamos lá para a rua. Fizeram uma manifestação com carro de som, faixas, aquilo tudo ali que se viu na quarta-feira. Então, nessa questão política, ainda mais do governo Laureis, que pretende disputar a reeleição no próximo ano, não é certamente um convite à lógica e à prudência, né? O planejamento e ficar com essa questão técnica, né? Que, na verdade, é uma questão técnica até falaciosa, né? Porque os números a contradizem, né? Verdade. Luiz, muito obrigado. Essa semana foi de muitas notícias, muitas informações. Até segunda. Até segunda. Então, vamos lá, então.